Meus irmãos, a paz do Senhor, todo mundo bem, né? Quero cumprimentar também os irmãos que estão nos acompanhando por meio das nossas mídias sociais. E hoje nós vamos abordar um pouco uma lição para fechar sobre Deus Pai, sobre a primeira pessoa da Trindade. Nós temos aí uma sequência nós temos uma primeira lição que foi um panorama sobre a lição, o que nós íamos abordar esse trimestre, seguidos de 3 lições que nós falamos sobre Deus Pai. Aí agora, a partir da lição 5, 6 e 7, nós vamos falar sobre o Deus Filho. E 8, 9 e 10, nós falaremos sobre o Espírito Santo, sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós temos algumas coisas, irmãos, sobre Deus na Bíblia. Nós temos algumas coisas relatando sobre Jesus. Nós temos poucas informações falando sobre o Espírito Santo. Não somente agora, mas também na história da igreja, nós temos poucas informações a respeito da pessoa do Espírito Santo e essa relação. E aí nós temos aí esse trimestre, a oportunidade dada por Deus para que nós consigamos entender um pouco sobre a Trindade, né? E eu espero que os irmãos estejam aí dispostos a aprender também. Amém? Irmãos, é muito importante a gente aprender sobre a Trindade, porque é uma das doutrinas da Bíblia em que rege a estrutura sobre a nossa fé. A forma que nós cremos em Deus, a forma que nós cremos na palavra de Deus, ela fala muito sobre a nossa característica e a nossa identidade, aonde nós escolhemos para servir a Deus. Então, por exemplo, nós decidimos aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador e fazer o exercício da nossa fé por intermédio das Assembleias de Deus. Então, isso faz com que estejamos dispostos a professar a nossa fé de acordo com aquilo que entendemos como verdade, que é a teologia que nós entendemos que é uma teologia assembleiana. A teologia assembleiana tem algumas características que aquilo que ela está dizendo é aquilo que nós concordamos. Nós estamos aqui, nós estamos dizendo que concordamos com aquilo que é professado nas Assembleias de Deus. Cremos, por exemplo, pelas Assembleias de Deus acreditarem na atualidade dos dons espirituais. Você estando aqui na igreja, você está concordando sobre a atualidade dos dons. Então você acredita numa teologia pentecostal. Você acredita que os dons do Espírito Santo, eles são atuais, que o Espírito Santo ainda derrama dons espirituais e a Trindade ainda manifesta dons ministeriais na igreja. Você acredita também no caráter de salvação, de que você tem o seu livre-arbítrio para decidir a respeito da sua salvação. Você acredita também, pela teologia que é pregado nas Assembleias de Deus, de que a vinda de Jesus para buscar a igreja, você estando salvo em Cristo Jesus, você acredita que aquele que é salvo em Cristo Jesus não passará pelo período da grande tribulação, os 7 anos. Isso tudo está contemplado dentro do bojo do que nós cremos nas Assembleias de Deus. Agora, aqui nós vamos falar alguma coisa relacionada também em relação à Trindade. Nós cremos em um só Deus, manifestado em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nesta lição nós estudaremos como que o Pai revela a sua paternidade por meio da Trindade. Quando nós estamos falando da paternidade, ela é uma questão relacional. Se os irmãos tiveram tempo de ler a revista, o tópico 1 da nossa lição vai falar como que o Pai revela-se e interage no transcorrer da história por intermédio de um bom funcionamento
entre as outras pessoas, o Filho e o Espírito Santo. O tópico de número 2, nós vamos ver um pouco sobre como que o Pai interage conosco por intermédio da sua obra e dos objetivos ao qual ele tem de interagir conosco. E o tópico de número 3 é como nós interagimos com o Pai por intermédio daquilo que ele permite ser conhecido. Outra coisa interessante, irmãos, que eu acho muito importante ressaltar para abordarmos, é que tem alguns conceitos abstratos na maneira de exemplificar que fica difícil. Quanto mais a gente tentar explicar de uma forma concreta, vai chegar uma hora que a gente vai se embaralhar. O que é graça, irmãos? Graça, pelo conceito bíblico, ele é um favor imerecido, é graça. Recebemos de graça, pela parte de Deus. Agora, mas me exemplifica realmente o que é graça. A gente não consegue exemplificar de uma forma clara o que é graça. A gente tenta alguns objetivos, algumas questões, mas pontualmente é difícil. O que é graça? Quando eu morava em Rio Verde, a gente participou de um projeto de uma sala de escola dominical para deficientes auditivos. Então eu dava aula junto com uma intérprete de Libras. E a gente estava numa lição sobre a graça salvadora, e eu tinha que explicar o que era a graça. E aí a intérprete pegou e falou assim para mim: e aí, como que eu falo para eles o que é graça? Eu peguei e falei assim: eu não sei, é um favor imerecido. E aí ela pegou e, não, deixa que eu dou o meu jeito. E ela pegou e falou, e depois eu perguntei para ela: e aí, como que você exemplificou do que é graça? E aí ela pegou e falei: eu disse para eles que graça é quando Jesus nos abraça no momento que a gente precisa de mais um abraço. É a forma que eu entendi para falar para eles do que é graça. Então, o que é a Trindade? Eu já escutei, irmãos, no seminário, estudando e nas escolas dominical, eu já escutei vários tipos de exemplo do que é a Trindade. Eu já escutei algumas comparações da Trindade utilizando a água, né? Porque a água, ela pode ser apresentada em 3 estados: estado sólido, estado físico e estado gasoso. Já escutei essa comparação. Mas se a gente aprofundar mesmo nesse exemplo, uma hora a gente vai se embananar. Eu já escutei também a Trindade utilizando de fórmula matemática, de que a Trindade é 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Então são 3 pessoas dadas a um só Deus. Agora, eu conto até, irmãos, com a participação dos irmãos, que se a gente olhar o texto, o português, se a gente ler de uma forma bem racional, nós estamos falando de 3 deuses. Se você é simplesmente leigo e vê a gente falar na igreja, glória ao Deus Pai, glória ao Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, você não está ouvindo eu falar de 3 deuses? É ou não é? Afinal de contas, então, quer dizer que os assembleianos têm 3 deuses. Você dá glória para Deus, você dá glória para Jesus e você dá glória para o Espírito Santo. Quer dizer então que o crente tem 3 deuses? Quer dizer então que o crente é politeísta? Ele tem 3 deuses? E quer dizer então que o crente não é muito diferente do católico, que o católico, dependendo de onde o calo aperta, ele apela para um Deus específico. Não. É um só Deus, que se revela por intermédio de 3 pessoas. Cremos em um só Deus, que se revela em 3 pessoas. Se eu ficar tentando te provar por esse artifício, um só Deus revelado em 3 pessoas, vai ser 2 horas da manhã e a gente ainda vai estar aqui e você vai sair dizendo assim: eu te ouvi, mas mesmo, eu não te entendi. É porque algumas doutrinas da Bíblia nós absorvemos
principalmente por intermédio da fé. Então aqui, essa lição não é para eu ganhar um debate a fim de que eu te prove por A mais B de que a Trindade existe e que na verdade os três são um. É para a gente explicar o que está na Bíblia. E nós estudamos há um tempo atrás sobre a supremacia das Escrituras. Os irmãos lembram desse trimestre? A gente estudou sobre a supremacia das Escrituras. Nós, crentes protestantes, acreditamos na soberania das Escrituras. A palavra de Deus aqui nos rege. Um exemplo contrário, a Igreja Católica diz que a Igreja criou a Bíblia. Então, antes de ouvirmos a verdade da Bíblia, nós cremos primeiro na tradição da Igreja. O que é que o crente acredita? Que acima da tradição da Igreja, acima de tudo, nós temos a revelação das Escrituras, que é soberana sobre as nossas vidas. Os irmãos entenderam? Tem uns que estão me olhando com uma cara de tão assustado. Então, dá um sorriso, olha para o irmão que está do lado e fala assim: você está entendendo mesmo? Porque senão vai ter gente que vai dormir, vai ter gente que vai revoltar, vai ter gente que vai ficar apavorado. Então assim, eu quero uma coisa bem participativa para que a gente possa entender. A revelação da paternidade do Pai, o tópico de número 1. O tópico 1, irmãos, é muito interessante, é onde eu vou investir mais tempo agora de manhã. Os outros dois é mais tranquilo, porque é uma questão de vivência. Agora, esse tópico primeiro é uma questão muito conceitual, porque você precisa saber o que está acontecendo para você ter mais certeza de aonde você vai chegar no seu relacionamento com Deus. Irmãos, a revelação da paternidade. A paternidade é um atributo exclusivo da primeira pessoa da Trindade, que segundo Efésios capítulo 4 e verso 6, opera por meio do Filho e do Espírito Santo. A pessoa do Pai, Deus Pai, Ele é soberano. Ele é soberano. Um só Deus, Efésios 4 e 6 fala, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, e por todos, e em todos vós. Ele é a fonte de tudo, Ele é o soberano, e aí nós temos que ter uma grande evidência de que Deus, a Trindade, ela é autoexistente. Deus, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não passaram a ser em detrimento de um fato temporal. A Trindade, ela é atemporal nas suas características originais. Não é a mesma coisa que eu. O meu filho Guilherme, ele não consegue entender, ele tem dificuldade de entender que coisas aconteceram antes dele existir. Por exemplo, ele tem dificuldade de entender. Uma vez a gente estava conversando sobre o nosso casamento, mostrando foto para ele do meu casamento, e ele fica revoltado de que ele não aparece nas fotos do casamento. E aí eu falei assim: Gui, você não aparece nas fotos porque você ainda não existia. Mas pai, como que eu não existia? Se eu sempre tive aqui, você não existia. Primeiro eu conheci a mamãe, depois eu casei com ela, e depois a mamãe engravidou de você e você nasceu. Eu e a Débora, a gente vai fazer 15 anos juntos, mas o Guilherme vai fazer 7. Só que às vezes ele dá uns parafusos na cabeça, porque ele não entende. Eu sou pai, mas a gente é família, não tem como eu não estar no negócio da família. Ele não consegue entender que ele não existia. O Guilherme tem 7 anos, ele é o meu filho mais velho. Quer dizer que eu passei a ser pai no momento que o meu filho nasceu. A partir do momento que a Débora descobriu que estava grávida, eu passei então a ser chamado de pai, porque é temporal, nós somos temporais. Agora, Deus, Ele é Pai, antes mesmo de tudo, porque Ele é autoexistente, e a Trindade sempre se manifestou nas formas que hoje nós conhecemos.
Os irmãos entendem isso? Tranquilo? Vamos ser rápido de Bíblia aí e vamos ver algumas situações no Antigo Testamento onde nós já temos a manifestação da Trindade como as características iniciais. Então, vamos lá no início da Bíblia, em Deuteronômios capítulo 32 e verso 6. Não é ele que o... Não, quem que ele... Não é ele quem? O Pai. É o... Quem que... Quando estava falando em Deuteronômio sobre a estrutura de Israel, eles dão alguma noção a respeito da pessoa de Deus atuando na história para criar o seu povo. E aí Deus ele é identificado não como todo-poderoso, como outras coisas que nós conhecemos no Antigo Testamento, mas não foi o teu pai. E Jesus nasceria milhares de anos depois do êxodo lá da história de Israel. Vamos lá para os Salmos de número 103 e o verso 13. Quem achar bem alto, Salmos de número 103 e o verso 13. Quem que se compadece dos seus filhos? Deus se compara à pessoa de um pai. Assim, irmãos, essa pessoa de tratar como pai, nós temos aí em toda a Bíblia. Claro que no Antigo Testamento, nós temos menos citações. No Antigo Testamento, nós temos 25 citações de Deus como Pai. No Novo Testamento, essa menção de Deus como Pai já avança para 243 citações, remetendo a Deus como Pai. Claro que aumenta as citações, por quê? Porque nós temos a atuação de Cristo como Filho, exemplificando a ordem de Deus como Pai, certo? Então nós temos essa revelação da paternidade, a paternidade eterna do Pai. Isso nós entendemos com esses textos, de que a paternidade de Deus, ela não tem início no tempo. Deus não foi entendido como Pai a partir da encarnação de Jesus. Agora, Deus, ele sempre foi o Deus Pai no transcurso da humanidade, que ultrapassa até mesmo a nossa compreensão de tempo. O Pai sempre foi Pai. O Filho sempre foi Filho. E o Espírito Santo sempre foi o Espírito Santo. Interessante nós salientarmos também, irmãos, de que nós não temos uma dificuldade no funcionamento da Trindade para que ocorra as suas devidas ordens. Nós não temos dificuldades na Trindade, nós não temos concorrência, nós não temos atrito e nós não temos uma dubiedade de pensamento a respeito da ação. O Pai não briga com o Filho não briga com o Espírito Santo não briga com o Pai, o Espírito Santo não briga com o Filho. Outra coisa que esta lição é muito importante para nós entendermos, irmãos, é que também não existe um pódio, um grau de importância a respeito das três pessoas da Trindade, porque a revista nos molda a entender de que o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, eles são feitos da mesma essência. Deus é Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Jesus não é menos Deus do que o Deus Pai. E o Espírito Santo não é menos Deus do que o Filho. Às vezes a forma que a gente apresenta algumas características da ação do Espírito Santo,
da ação de Jesus e da ação de Deus no transcurso da história, faz talvez com que a gente pense de que um está num grau de hierarquia em que não pode interpelar o outro e também não pode deixar de fazer aquilo que o outro disse. Não é como uma empresa de que eu sou o gerente e estou acima do operacional e estou abaixo da diretoria. Eu não posso apontar o dedo na cara do meu diretor e dizer o que eu vou fazer ou deixar de fazer. Assim como o meu subordinado também. Nós não entendemos a Trindade dessa forma. Agora, todas as três pessoas da Trindade cooperam para a excelência do plano divino. Os irmãos entendem isso? Amém? Então, Jesus não é obediente ao Pai por uma questão de ser subordinado, pressionado a fazer. E Jesus, sendo Deus, deliberadamente escolhe ser obediente à voz do seu Pai para a excelência do plano divino. Isso se revela muito bem claro em Filipenses capítulo 2, vai falando sobre Cristo, né? Tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo Deus, essa palavra sendo Deus, ele usa um artigo que sendo Theos, Paulo está colocando Pai, Filho e Espírito Santo no mesmo patamar. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Não é uma obediência cega por uma subordinação absoluta, é uma obediência para honrar o plano de salvação. Então Jesus está dizendo o seguinte: Pai, eu não te obedeço porque sou pressionado, eu te obedeço porque eu escolho ser fiel a esta palavra de redenção sobre toda a humanidade. Deus não foi à cruz de uma forma cega, ele te conhecia e sabia que ele, sendo obediente à palavra do Pai, a graça te alcançaria e nós seríamos salvos por intermédio do sangue de Jesus. A obediência leva à excelência do plano divino. É isso que a Trindade nos mostra. Os irmãos estão entendendo? Dá para dizer um amém? Graças a Deus. Toda pergunta fácil que você tiver aí, você pode me perguntar que eu vou te falar, mas toda a pergunta difícil que você tiver, o diácono Luciano aí vai te responder, Salomão, o Silas vai te responder, tá bom? Então toda pergunta difícil você pode direcionar para eles. Por que nós temos que entender isso? Eu falei que nós íamos gastar mais tempo nesse primeiro tópico. Porque o Pai também gerou o Filho. Para que a gente tem que entender esses temas até da Trindade, essa questão mais complicada? Porque esses temas são alicerces importantíssimos para que a gente não caia em conversas de heresias. Uma das heresias que são muito combatidas, o que é uma heresia? A palavra heresia significa errar o alvo, assim como também é próximo da palavra do pecado. A heresia, ela é quando a gente inventa uma mentira tão bem elaborada que a gente até aceita com as roupas da verdade. E o que nós temos como uma heresia que é falada desde o início da igreja e foi combatida e tirada do meio da igreja no Concílio de Nicéia no ano 300 e alguma coisa. É uma das primeiras heresias chamadas de subordinacionismo. O subordinacionismo, ele vai dizer de que existe uma hierarquia na Trindade que exerce funções de acordo com graus de importância, em que Deus, o Deus Pai, ele é o Deus melhorzão,
o Deus Filho, Jesus, ele é mais ou menos, e o Espírito Santo é um tapa-buraco meia boca, certo? Subordinacionismo, ele vai dizer isso, de que são três deuses, mas não no mesmo grau de importância, de atuação, de eficácia, e o mais grave, de autoridade, sabe? É que nem assim, no banco, quando eu trabalhava no banco, era assim, quando vinha um e-mail, dependendo de onde vinha um e-mail, a gente ou obedecia ou achava que era besteira. Então, quando o e-mail era do gerente geral, a gente até respeitava, mas dependendo a gente não dava muita bola não. Agora, se esse e-mail vinha subscrito pelo gerente regional, quer dizer que o trem está feio. Então, ou obedece, ou o risco de você ir para o seguro-desemprego é grande. Quando o e-mail do regional vinha subscrito pelo e-mail do diretor, quer dizer que você já está na degola. Então, são graus de importância diferentes. Tanto que, às vezes, dependendo de alguma situação que eu tinha que fazer na agência, eu falava para o meu gerente subscrever o meu e-mail, porque eu tinha certeza que, dependendo de quem estava assinando, podia ter dificuldade. O subordinacionismo, ele vai falando sobre isso, sobre deuses que atuam com características diferentes, principalmente a respeito da sua autoridade. Agora, onde que a gente tem que ter cuidado com isso? De que o subordinacionismo, ele nasceu há muitos séculos atrás, principalmente por conta de uma outra doutrina herética, outra heresia, chamada de alegorismo, que foi defendida por grandes homens que hoje nós temos fontes de informação. Orígenes, o próprio Agostinho. É uma situação, essa subordinacionismo, alegorismo, nasceu numa cidade chamada Alexandria, que era uma cidade de grande importância de estudo. Uma das maiores universidades do mundo antigo era em Alexandria. Importante, eu preciso falar isso para que vocês entendam a lição. E aí, junto do subordinacionismo, vai dizendo também algumas coisas de alegorismo. E o que é o alegorismo? Alegorismo é quando as pessoas querem tentar entender alguma coisa que a Bíblia disse, mas ela não disse realmente isso. Ela diz alguma coisa meio subliminar, que não é que ela não quis dizer, mas é que você tem que ter intenção legal realmente de ver o que a Bíblia quer dizer. O alegorismo tenta brotar do nada uma coisa que não é exatamente isso que a Bíblia diz. Só que nós entendemos que a palavra de Deus, o que a Bíblia diz que está escrito lá, é aquilo que ela quis dizer mesmo. Mesmo da minha avó com Z, mesmo. Entendeu? Aí hoje nós temos muita prática do alegorismo hoje. Quando a Bíblia, às vezes, principalmente nas questões diretivas da Bíblia. Exemplo, pecado. Fazer isso é pecado. Aí sempre vai ter um tapado que vai dizer, não é bem assim não. Não é que ela quis dizer que é pecado. Você até pode. Não, irmãos. A Bíblia, ela é muito direta e objetiva, e a palavra de Deus está dizendo que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Os irmãos entenderam até aqui? Digam amém. Quem quiser contribuir, quer falar alguma coisa, tirar uma dúvida, fale agora. Um de cada vez. A Marta quer falar. Quem que é o Uber do microfone? Vai, Uber. Lá na irmã Marta. Levanta a mão, irmã Marta. Pai do Senhor, irmãos. Não, o meu aqui é rapidinho. Voltando só um pouquinho, falando de usurpador, aí eu peguei um trechinho lá na frente, onde fala que as pessoas tentam até mentir, ou omitir, não sei. Geralmente, quando a gente sai para visitas, outros departamentos sociais na cidade, encontra sempre uma pessoa católico romano, né, um espírita. Aí sempre tem uma brecha do crente falar de Jesus.
Não sei porquê, mas tem. Aí, o que eles falam pra gente? Ah, Deus é um só. Nosso Deus é um só. Só escuta isso, Diego. O nosso Deus é um só. Eu fico, às vezes, meio sem responder uma coisa que às vezes eu não tenho certeza. Mas aí sempre Deus também dá sabedoria para o crente. Aí eu falo, Deus é um só. Ele criou o céu e a terra e tudo que nele há em nós. Mas a maneira da gente servi-lo é diferente. Essa é a única resposta que eu tenho. Aí se você tiver uma diferente, para mim eu acho bom. Alguém tem alguma coisa diferente para falar? Diogo quer falar. A irmã também quer falar. Elia. Fala, irmã Elia. A paz do Senhor. Quinta-feira, nas nossas reuniões, que a gente tem um ensaio, no círculo de oração, foi falado sobre a obediência. Que Esther, né, teve o lugar dela por obediência. Então, quando o Senhor falou sobre a obediência, eu lembrei. Então, eu fui com a palavra na memória, que o crente tem que ser obediente. Hoje, eu acordei em cima da hora, porque eu vim ajudar no café da manhã, que eu sou da equipe do café. Então, quando o irmão Hélio falou, a senhora vem, eu tive que deixar tudo e vim, porque primeiro eu tenho que ser obediente a meu pai e a palavra que eu dei para ele. Então, o senhor fala algo sobre a obediência que eu falei agora. Muito obrigada, Deus abençoe. Amém. Quer falar ainda? Então fala. Fala, Diogo. Ô Diegão, só pegando um gancho aqui da irmã Marta, é bom você explicar que essa questão aí quando a gente encontra essas pessoas, né, até a gente fica, não vou falar que a gente fica estreito, mas eu acho que a gente evita confusão, porque o Deus que a gente servimos é um Deus vivo, e a gente sabe do poder e da grandeza que esse Deus faz na vida das pessoas, mas quantas pessoas dizem, a gente servimos apenas, existe apenas um Deus, a gente sabe disso, mas as pessoas, tipo o católico, o espírita, quando encontra a gente, às vezes eles querem debater essa questão. E às vezes, para a gente não, às vezes, entrar em atrito, a gente, às vezes, não vou falar que a gente acaba concordando, mas no meu caso, às vezes, da irmã Marta, ou até de alguns irmãos, a gente, às vezes, prefere ficar calado para não ter atrito, porque eles vão falar, vocês acham que vocês são superiores. Então, minha questão é, se você poderia explicar até mais um pouquinho profundo sobre como lidar com essa situação, apesar que a gente também precisa orar e pedir a sabedoria que vem dos céus, para a gente começar a debater essas coisas. Porque eu acredito que a gente também tem que defender a bandeira que a gente levanta, que é o cristianismo, servir a Deus, e é isso que eu defendo. Que às vezes as pessoas vão falar, aí vira um debate e não acaba chegando a lugar nenhum. Entendi. Não dá pra gente debater com muito tempo, até porque eu só tenho meia hora, eu tô no tópico 1, né? Mas não tem muito tempo pra gente falar muito hoje aqui. Agora, eu uso muito da sabedoria de Paulo em Atos capítulo 17, certo? Atos capítulo 17, Paulo chega na Grécia, ele chega no Areópago. No Areópago nós temos lugares dedicados aos deuses gregos, e existe lá um busto que não existe nenhuma estátua, a não ser uma palavra escrita assim, ao Deus desconhecido. Pergunto para os irmãos, que Deus que é esse Deus desconhecido dos gregos? Será que era o Deus dos crentes? Resposta, não era não, irmão. Não era. Mas é porque os gregos tinham tantos deuses, que assim, eu prefiro ter um a mais, é melhor sobrar para não passar vergonha, do que faltar e eu passar aperto. Então, na via das dúvidas, para eu não apanhar dos deuses que porventura eu ainda não conheço, deixa o espaço aberto. O que Paulo achou aquilo? Uma brecha, e foi de sarcasmo. Ele tinha que pregar na Grécia, chegou no Areópago, um monte de gente entendida, busto de tudo quanto era Deus, tinha um lá que é o Deus esquecido, o Deus desconhecido. Paulo, o que você veio fazer aqui? Pregar. Pregar o quê? Sobre Deus. Tá, mas a gente já conhece bastante. Não, eu vim falar sobre aquele Deus desconhecido, ele é o Deus que eu vim falar para vocês. Tanta gente entendida aqui. A gente nunca deu conta de apontar o dedo para aquele lá e explicar quem que é o Deus desconhecido. Vem um cara do nada e vai explicar para a gente. Deixa o cara falar. É simples.
Então a gente não conhece a Cristo para debater uma verdade. A gente conhece a Cristo para revelar uma experiência que nós temos com o Espírito Santo. Então a melhor forma de dizer o Deus verdadeiro é através do nosso testemunho, porque o Deus verdadeiro, ele tem liberdade de atuar, e aonde Deus atua, há mudança de paradigma. Os irmãos entendem? Então eu não vou bater boca com gente para provar quem é o que não é o Deus verdadeiro. Eu vou utilizar de uma situação em provar a realidade de um Deus. É aquele Deus que eu o adoro pela experiência que eu tenho com ele, e não pelo dogma de que diz que eu tenho que adorar. Eu não vou na igreja porque minha mãe diz que eu tenho que ir. Eu vou na igreja porque eu sirvo a Deus, porque adorar a Deus é uma questão de relacionamento. E é aí que a gente entra na questão da veracidade. Porque dificilmente o católico, ele tem uma dificuldade na questão da devoção, porque ele segue um rito de uma liturgia. Aqui, nós temos na igreja protestante, nós temos uma liturgia de culto, pautado pela evidência da certeza da presença de Deus. Então, nós não falamos Deus a respeito do que simplesmente é um conceito, mas nós vivemos o Evangelho por intermédio de sermos templo do Espírito Santo e por termos a certeza da ação de Cristo em nós. E é isso que vai fazer a gente ter certeza, tá? Ah, Diego, mas essa questão de subordinacionismo, essa questão aí que nós temos outras, que nem os ebionitas, né? Os ebionitas no início da igreja também falaram sobre o adocionismo. O que é o adocionismo? O adocionismo, eles entenderam que Jesus ele não era Deus. Claro, irmãos, aqui, essa lição, nós não estamos falando ainda do Filho, mas nós estamos falando aqui, principalmente no subtópico 3, sobre o Pai que gerou o Filho. E aí nós temos algumas dificuldades e abre brecha para algumas heresias que atua hoje. Então olha aqui para mim, por favor, não perde a atenção. Nós temos também a certeza de umas doutrinas que se fundaram no início da igreja, dizendo que Jesus de fato não era Deus, mas pelo fato de que ele era um homem comum, ungido por Deus, um grande mestre, um homem extremamente puro, de que Deus, vendo a pureza do coração de Jesus, o adotou como filho, e tipo assim, ele é tão bom exemplo que eu vou até dizer que ele é meu filho. Nós temos essa doutrina. Aonde que nós vemos isso hoje? Hoje nós temos uma seita chamada Testemunho de Jeová, e os Testemunhos de Jeová dizem que Jesus ele não é Deus pelo simples fato de que ele não foi desde a eternidade, mas ele é criado por Deus, simplesmente porque nós temos alguns textos da palavra dizendo que o Pai gerou o Filho. Agora olha para mim, por favor, gerar não é criar. Gerar, na palavra de Deus, é uma determinação da parte de Deus a respeito da função de Jesus como rei de Israel. Porque o Testemunho de Jeová, ele usa muito, eu anotei aqui os Salmos de número 2 e o verso 7, nós temos Hebreus capítulo 5, versículo 5, onde nós temos Deus dizendo a respeito de Jesus, hoje te gerei. Essa palavra gerar, não está dizendo, irmãos, a Débora gerou o Guilherme e o Leonardo, a Débora não foi num laboratório e disse exatamente como que o Guilherme, recitarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. A Débora não botou o Guilherme e o Leonardo num laboratório e especificou exatamente as características físicas, psicossomáticas dele e colocou dentro do útero dela. A Débora gerou aquilo que Deus criou por intermédio da sua graça, por intermédio da sua soberania. Então, os Testemunhos de Jeová usam muitos textos assim para dar grande ênfase de que Jesus não é Deus na mesma essência de Deus, porque ele foi criado por Deus. Olha, o texto fala que Deus gerou o Filho, então ele foi criado. Mentira! A questão de que Deus gerou o Filho, ele está falando da função e da autoridade de Jesus como rei de Israel, como herdeiro do trono de Davi, e nós entendemos também isso, porque quando nós vemos que nos Salmos 2 e verso 7, e principalmente Hebreus capítulo 1, verso 8, e capítulo 1, verso 5,
nós temos a noção da escolha de Deus pelo seu Filho para reinar. Isso é não somente por uma característica da identidade de Jesus como rei, mas também até uma profecia a respeito do milênio, de que ele vai reinar sobre todos, porque ele é Deus, e Deus ele é soberano sobre tudo e sobre todos, ao ponto de que, se eu não posso contar com a verdade da história como é, eu tenho que manipular a história ao meu favor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Diga amém. Mesmo? Os irmãos estão entendendo mesmo? Se eu não posso ensinar a verdade como ela é, fica mais fácil eu manipular. Coloca a foto da Bíblia lá, por favor, irmãos. Alguém lê a sua Bíblia aí, por favor, bem alto. João 1:1. Tem o microfone ali? Vamos lá, irmã. Lê, por favor. A paz do Senhor, igreja. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Espera aí. O Verbo parecia com Deus? Era Deus. O Verbo tentava copiar Deus? Não, O que a nossa Bíblia diz? Que o Verbo era Deus. é a mesma essência. Jesus é Deus. Essa tradução aí é a tradução do Novo Mundo, é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Olha o que diz na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, João 1:1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus, D minúsculo. Que o testemunho de Jeová, ele quer dizer de que Jesus foi criado por Deus para representar uma palavra, ou seja, diminui a autoridade de Deus e diminui a autoridade da Bíblia. Aonde que está o outro perigo disso? O Deus minúsculo revela um Deus de uma visão humana, mas Paulo também diz que o diabo é o Deus deste século, e lá o Deus está em minúsculo também. Ou seja, o testemunho de Jeová está dizendo que na terra, Jesus é criado pelo homem com a mesma autoridade do diabo. Entendeu? Entendeu ou não entendeu? Então, isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. Porque o fato, isso é preciso que você saia daqui entendendo dessa lição, de que o fato de que o Filho foi gerado no Pai, não é um princípio de temporal, de que a partir desse momento, o testemunho de Jeová entendem que Jesus passou a existir no momento que ele foi encarnado, mas lá na criação do mundo, como já foi falado aqui em lições anteriores, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já estavam lá. Então o meu Jesus não é temporal, o meu Jesus não tem menos autoridade. Creio em Jesus Cristo como Salvador de todo aquele que nele crê, por intermédio do seu sangue vertidos na cruz do Calvário, como efeito pleno da sua fidelidade no plano de salvação. Creio que Jesus é Deus, e assim como o Pai e o Espírito Santo interagem em plena harmonia para a fidelidade da sua palavra que é soberana, para a fidelidade do seu plano que é perfeito, e para a glória de Deus, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo, desde a eternidade até a eternidade, para a glória do seu nome. Ponto. Quem entendeu, diga glória a Deus. Espero que você esteja falando sério. O tópico de número 2 vai falando sobre reconhecer a paternidade do Pai. O tópico 1 fez com que a gente fortalecesse a nossa fé. Creio em Deus Pai, em Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Creio em um só Deus manifestado em 3 pessoas, ao qual
utiliza-se do seu efeito para que em funções distintas executem o plano perfeito divino, ainda que eu entenda também que funções distintas não categorizem com autoridades inferiores, mas eu creio em funções distintas. O Pai elege, somos eleitos em Deus desde o início. Nós cremos na doutrina da eleição que está na Bíblia, em Efésios, somos eleitos em Deus. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo consola, diverte e convence do pecado, da justiça e do juízo. Agora, essa é a interação do Pai para com a Trindade. O tópico 2 vai falando sobre a interação do Pai em relação ao Filho. Então, nós estamos falando aqui agora, preste a sua atenção, porque agora eu quero falar a respeito de uma coisa essencial para você não morrer angustiado, que é chamado de certeza de salvação. O tópico 2 da nossa lição vai falando no primeiro subtópico sobre confessar a Cristo como Filho. O caminho da sua salvação estabelece principalmente sobre confessar com a sua boca e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, enviado por Deus, por intermédio de sua soberana vontade e de sua escolha pelo plano divino, para que acontecesse o plano de salvação. Deus criou a salvação, o plano de salvação, antes da queda. E nós vemos várias passagens messiânicas anunciando a escolha do Filho de morrer em nosso lugar, para a nossa redenção. Colossenses vai falando de que a cédula que era emitida pelo diabo, que estava contra nós, ela foi anulada quando foi cravada na cruz do Calvário. Então nós temos essa certeza. Como que alcançamos a certeza da nossa salvação? Entendemos que a confissão de que Jesus é o Filho de Deus é um ato central na fé cristã. 1 João capítulo 4, verso 15 diz: qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Há um ensinamento na teologia, quando a gente estuda sobre a Trindade e quando a gente estuda principalmente a Cristologia, tem um conceito chamado de pericorese. Olha que nome. Se você ainda não tem filho ou quer ter mais filho, então é um nome sugestivo. Pericorese. A pericorese, o que é? Pericorese é um artefato que nós explicamos sobre a interação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não somente entre si, mas também em relação a nós, à medida do momento que aceitamos a Cristo como Salvador. Nós temos vários versículos na Bíblia que você vai achar que o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, o Espírito Santo está no Filho, né? Como Deus, Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se aniquilou tomando a forma de homem. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, vai explicar como que Jesus operava os milagres, que era por intermédio do Espírito Santo. Então, quando Jesus tomou a forma de homem, ele não usurpou da autoridade de Deus. Então, se ele usurpou da autoridade de Deus, como que ele fazia os milagres? Atos 10 explica lá na casa de Cornélio, falando que Jesus operava porque ele estava cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jesus, quando está lá amaldiçoando a figueira, né, lá em Mateus e também em Marcos, vai dizendo que ele foi lá, estava com fome, foi lá ver se tinha figo, não tinha figo, amaldiçoou a figueira secou. Os discípulos ficaram admirados e falam assim: como é que o senhor dá conta de fazer um negócio desse jeito? Se a Bíblia fosse escrita no idioma do goiano, né, ou do mato grossense, os discípulos olhariam e falaram: ai Jesus, como é que você faz um trem desse jeito? Aí Jesus ia falar: pois vocês vão fazer mais do que isso. Então como que nós vamos fazer essas coisas? Não por intermédio de que somos deuses, mas por intermédio de que faremos porque somos cheios do Espírito Santo. Então, pericorese é nós entendermos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, intermédio de um está no outro, somos habitação de Deus e temos essa autoridade. Essa informação, ela é uma informação preciosa, de que quando reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, automaticamente João está dizendo: se você tem facilidade de confessar de que Jesus é o Filho de Deus, pode ter certeza que dentro de você, você já se tornou
morada de Jesus. Isso é muito importante para nós. Esse amor, aí nós vemos a perfeição do amor do Pai. Esse amor nos adotou e fomos aceitos por Ele, com todos os direitos de filhos legítimos, que é um amor inquebrável. Nenhum poder ou circunstância poderá nos separar desse amor. Romanos 8 deixa muito bem claro. Quem nos separará do amor de Deus? Nem a altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem potestades, nem principados, nada poderá nos separar do amor de Deus. E eu já quero com essa lição trazer também um conforto para a nossa alma, que se você tem a capacidade de reconhecer a autoridade de Jesus como Filho de Deus, pode ficar tranquilo que nem a pior tempestade desse mundo vai fazer com que a corda que te ligue do amor de Deus se separe, porque nós estaremos para sempre debaixo da autoridade do amor de Deus. Aleluia! Glória a Deus por isso. O amor de Deus, irmãos, é um amor dinâmico, não é um amor estático. Sabe? Porque eu sei que às vezes todo mundo aqui é crente, mas você já teve raiva de crente. De você falar assim, porque todo mundo aqui já escutou essa frase assim: ué, mas o fulano diz que é crente, fulano não diz que é... Ah, para, irmão, eu sei que você já pirraçou com alguém, mas o fulano não diz que é crente. Claro que é crente, mas é que o amor de Deus, ele é dinâmico, ele se aperfeiçoa com o passar dos dias. Pedro era crente, mas andava armado. E quando o Salomão era tão crente que na hora que os soldados chegaram para prender Jesus, eu não vi o Pedrão chegando na frente, estendendo a mão e falando assim, ó, sai em nome de Jesus. Não, irmão, pegou a arma aqui, ó, vapo na orelha do Malco. Era crente, virou o pastor da igreja, o primeiro pastor, mas em vez de levantar a mão, não botou a mão na cabeça do Malco, botou a mão na cintura mesmo e tirou o revólver, irmão. Tem uns crentes, porque Provérbios capítulo 4, 18 vai dizendo que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O amor de Deus, ele é tão bom, ele é tão perfeito que ele não é estático. Ele permite com que a gente seja aperfeiçoado no amor de Deus até chegarmos à perfeição, que é quando a gente se encontrar com Jesus nos ares. Então, graças a Deus por sermos lapidados pelo Espírito Santo de Deus. Agora, as bênçãos dessa filiação divina. Qual que é a alegria de reconhecermos sobre a Trindade nas suas funções? É que um dos principais sentimentos que faz a gente ficar nos trilhos, irmão, é um sentimento chamado medo. Nós é falho, e assim como o homem falho, qual que é a carteira de identidade? Nós morre de medo de ir para o inferno. Nós tem medo de ir para o inferno, irmão. Quem aqui quer ir para o inferno, levanta a mão. Nossa, eu quero ir para o inferno. Meu sonho é conhecer o caldeirão do Satanás. Ninguém quer, irmão. Ninguém quer ir para o inferno. Nós temos medo de fazer as coisas, e às vezes o ser humano, ele é pós-graduado em fazer com a motivação certa, mas o operacional fez errado, acabou com tudo, lascou. A salvação, ela é muito delicada. O relacionamento com o Espírito Santo é muito delicado. E nós temos medo. Agora veja, Deus é tão bom, de que se, a Bíblia está dizendo, a lição também está dizendo o seguinte, que nós temos que conhecer a Trindade como ela é. Se a gente conhecer a Trindade como ela é e crermos, aquele que crê não tem dificuldade de confessar. E aquele que confessa tem certeza no seu coração. E a Bíblia diz que aquele que tem a certeza de Cristo no seu coração nunca terá o medo de ir para o inferno, porque a Bíblia diz que o amor de Deus lança fora os nossos temores. Eu tenho certeza da minha salvação, e se Jesus não vier no arrebatamento, das duas umas, eu tenho certeza que eu vou conhecer Jesus,
Ou eu vou conhecer Jesus quando a trombeta tocar. Agora, caso contrário, a minha senha chegue antes do arrebatamento, eu tenho certeza que quando eu fechar os meus olhos aqui na terra pela última vez, quando eu abrir os meus olhos de novo, eu vou estar diante do Jesus que é o autor e consumador da minha fé. Eu tenho certeza da minha salvação, porque eu tenho a clareza do Espírito Santo habitando em mim, e ainda apesar das minhas falhas, apesar dos meus pecados, o sangue de Jesus me purifica, a palavra de Deus me testifica, e a Bíblia diz em Romanos que o Espírito do Senhor testifica no nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. E quem é filho de Deus não tem o temor de que vai conhecer o inferno, mas tem a certeza de que vai habitar nas moradas celestiais. Aleluia! Olha para o irmão do seu lado e fala assim: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Fala para ele. Não me olha com cara de nojo, não. Olha para o cara aí e fala assim: você tem certeza que Jesus é o Filho de Deus? Então cumprimenta ele e fala assim: então a gente vai se ver lá no céu. Então a gente vai se ver lá no céu. Agora, irmãos, nós temos também, abre aí João capítulo 5, versículo 24. Rapidão. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Espera aí. Coloca o megafone aí. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aí, João está usando um termo jurídico sobre a estrutura de um júri. E ele está dizendo, irmãos, que se a gente desde agora crê que Jesus é o Filho de Deus, nós não passaremos pelo juízo. Essa palavra do juízo, no grego, é crisis, que é um termo forense, falando de réu. O que ele está dizendo? Que até mesmo a angústia de ser julgado, nós não teremos essa angústia, porque aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, não sentirá angústia no seu último dia, porque automaticamente a gente vai passar por fora. E aquele que não reconhece a Cristo como Salvador, vai enfrentar o juízo e vai ser tratado como réu. Agora nós que cremos em Cristo como o único e suficiente Salvador, o dia que nós fomos chamados pelo Senhor, simplesmente passaremos dessa morte para a vida eterna, em nome de Jesus. Então Deus livra a gente até da angústia iminente. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então nós falamos nesse tópico 2 de que confessar a Jesus que Ele é o Filho de Deus, é a maior evidência de que fomos adotados e que estamos em comunhão com o nosso Pai. E para eu encerrar, tópico 3, vai falando sobre a experiência do amor do Pai. Deus, Ele é o nosso Pai. Uma das principais barreiras de vivermos a plenitude, de vivermos crentes em Cristo Jesus, uma das maiores barreiras é de não absorvermos a palavra de Deus, entendermos sobre a paternidade de Deus. Deus, Ele é o nosso Pai. A Bíblia vai dizendo em Mateus capítulo 6 sobre a providência de Deus, e vai dizendo em Mateus capítulo 7, que pai, que o filho pedindo pão, Deus vai dar uma pedra. Que pai, irmão. Então, quem que vai dar alguma coisa indistinto daquilo que o filho está pedindo? Deus, Ele é pai. Quem aqui é pai, entende? E uma das coisas que eu sempre falei, irmãos, é que eu passei a entender alguns versículos da Bíblia de uma forma completamente diferente e mais doída no coração depois que eu virei pai. Eu passei a ler João 3,16, totalmente diferente antes de ser pai e depois de ser pai. Porque Deus enviou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu li esse versículo de João 3,16, exatamente no dia que o Guilherme nasceu. O Guilherme nasceu, limparam ele, colocaram ele naquele bercinho, lá no quarto, e eu ficava de madrugada sentado numa cadeira, olhando para o Guilherme, dentro daquele bercinho, pequenininho, desse tamanho. É um amor que a gente não consegue explicar. É esquisito.
Antes do Guilherme nascer, eu não me imaginaria como pai. Hoje que eu tenho o Guilherme, eu não imagino mais a minha vida sem o Gui. E eu ficava olhando isso e eu abri a Bíblia em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu não imagino alguém chegando e falando assim, dá o Gui aí. Para quê? Não, que eu tenho que sacrificar ele pela humanidade, por conta do Joãozinho. Quem é o Joãozinho? Não, você não conhece, mas você vai ter que entregar o seu filho por ele. Eu não imagino isso. Eu me coloco na cabeça de Abraão. Abraão, pega o teu filho que tu amas e me oferece em holocausto. Eu não imagino Deus chegando assim, ô Diego, sabe o Gui, você gosta dele demais da conta, você ama o Guilherme, amo, então agora eu quero ele em holocausto. Que isso, irmão? A gente vê essas coisas, essa diferenciação. Agora, a gente vê essa experiência do amor, nós temos que experimentar Deus na sua paternidade, porque muitos de nós ouvimos de muitos anos aquele temor a Deus, e nós entendemos como um medo absurdo de um juízo drástico, de um Deus que ainda que tenha a autoridade de fulminar a gente, peraí, mas Jesus chegou para a gente e falou assim, deixa eu ensinar vocês a orar, Pai nosso que estais nos céus. Quando nós entendemos a paternidade de Deus, irmãos, nós temos um acesso e Deus está dizendo que Ele quer ser conhecido num grau de intimidade. Num grau de intimidade. Ele quer que nós nos acheguemos a Ele sem nenhuma dificuldade de contar. Eu não tenho dificuldade nenhuma de conversar com meu pai sobre algo que acontece, temores, tremores. Eu não tenho dificuldade nenhuma de chegar para o meu pai e expor a minha fraqueza, a minha dor, porque Ele é o meu pai. É Ele, eu não tenho mais a ninguém a recorrer, a não ser a certeza do meu Pai, porque Ele conhece a minha natureza, Ele sabe aonde o calo aperta. Por isso que às vezes, nós mesmos colocamos barreiras. Quando eu estava pastoreando igreja, nós ganhamos uma menina para Jesus, discipulamos ela, demos tempo ao tempo. Ela queria batizar numa fome danada, eu ainda coloquei o freio na decisão dela do batismo. Ela queria o batismo que era para ser em 1 semana da conversão, eu ainda segurei 2 meses dela para batizar, batizei, tudo bonitinho. Depois de um tempo eu cheguei para ela e falei assim, como é que está essa vida de crente? Conta para mim a visão, como é que está essa vida de crente? Ela falou assim, é legal, mas eu ainda tenho dificuldade sobre aquilo que eu não posso. Eu peguei e falei, mas a vida cristã não é sobre você colocar freio na sua vida sobre o que você não pode, mas é se alegrar em Deus exatamente sobre a liberdade daquilo que você pode. E a gente tem, e aí fica nesse freio, mas irmãos, quando nós estamos na presença do nosso Deus, nós estamos na presença do nosso Pai, e a gente não pode gerar barreiras. Nós temos a capacidade e a liberdade de falar com Ele em todo momento, de uma forma simples, clara e objetiva, porque ainda que Deus permita o exercício da oração, com a nossa boca estamos falando, mas a Bíblia diz que Deus já está sondando o nosso coração. Eu conheço meu filho e o Guilherme e o Leonardo, eles são muito expressivos, né? São muito expressivos. E ainda que o Guilherme às vezes diga para mim assim, não tá. Às vezes eu vejo que o Guilherme está com uma cara esquisita, falando de um jeito estranho. E às vezes eu pergunto para o Guilherme assim, Guilherme, está tudo bem? Aí ele, tá, pai. Aí eu falo, o Guilherme ele morre de medo de remédio, injeção, hospital, coisa assim. Então às vezes ele está tinindo de febre, quase 40 de febre. A garganta está estourando de placa. Ele não fala, não reclama, porque ele fala assim, se eu reclamar que eu estou com dor, ele vai me levar para o hospital, eu vou tomar injeção. E aí se eu tiver que dizer que eu estou doente, eu não posso jogar videogame, não posso brincar, porque eu vou ter que ficar trancado. Ele não fala, ele aguenta no osso. Então como que a gente percebe? Eu não preciso esperar ele falar para mim que ele está doente. Mas uma vez, ainda nesse processo de mudança, a Débora estava aqui, e já em Quirinópolis, eu estava lá no Mato Grosso. Eu peguei e mandei mensagem para a Débora assim, está tudo bem com os meninos?
Ela pegou e falou assim, tá tudo bem. Ela pegou e mandou uma foto. Eu vi na foto, eu vi o semblante do Gui com um pouco de olheira. Eu peguei e falei, o Guilherme não tá bem. Aperta ele que ele vai dizer que ele não tá bem. Irmãos, o Guilherme, o meu filho, sabe, o meu filho é filho de crente. Como todo filho de crente consegue botar fogo em balde d'água. Então, quando eu vejo que o Guilherme está meio quietinho, alguma coisa é. A Débora pegou e falou assim, eu vi que o Guilherme estava meio quietinho, eu fui perguntar se estava tudo bem. Quando eu botei a mão na testa dele, estava com quase 40 de febre. Porque eu não preciso esperar ele dizer para mim, tá tudo bem. Para ele dizer, não, estou bem. Ah, então tá bom, se vira. Não é, irmão. O Pai, ele sonda o nosso coração. O meu filho não precisa dizer que está com fome. Eu sei os horários dele quando ele começa a estar com fome. O nosso Deus, ele é o nosso Pai. Ele sonda o nosso coração. Então, quando a gente entende sobre a paternidade de Deus, a vida fica mais leve. Por quê? Porque eu sei em quem eu posso recorrer com conhecimento de causa. O salmista vai dizendo, o Senhor me sonda e me conhece. Antes que eu era um ser, quando eu era um ser informe, o Senhor já me conhecia. E aonde que eu posso me esconder do Senhor? Se eu for para o mais alto monte, o Senhor está. Se eu tentar me esconder no vale, o Senhor também me acha. Então essa lição, ela serve para nós entendermos sobre a paternidade de Deus, e sobre toda a autoridade, e sobre todo o caráter de Deus, sendo um Deus soberano, absoluto, grandioso, poderoso, invencível sobre todas as coisas. Ele ainda está dizendo, eu quero que você entenda que eu sou grande, eu quero que você entenda que eu sou absoluto, eu quero que você entenda que eu sou soberano, mas eu quero que você me conheça como Pai. Amém? Vamos orar? Porque eu quero que você entenda sobre o caráter da paternidade de Deus. E eu sei que sobre toda dificuldade eu quero que você saia entendendo. Hoje eu entendi que eu tenho um Pai. Então você não precisa fazer grandes evidências. É muito bonito umas orações bonitas, né, Lília? Principalmente quando nós estamos em público. Amantíssimo, eterno, absoluto Deus, Pai das luzes, nas concupiscências atmosféricas. Não. Pai. Paizinho. Paizinho. Oh, meu Deus. Né? Eu já passei por uns apertos na faculdade, na escola, irmão, no seminário, de eu pegar e falar assim, ó, meu Pai. Se não é o Senhor, patadão de revelação. Para essa, eu não sei, Jesus, se eu coloco aqui a alternativa C de Cristo, D de Deus ou E de errado. Meu Pai, me socorre. Porque se não for o Pai, irmão, Jesus da glória, que nos dá a vitória. Mas nós queremos fazer uma oração. Fala, Rapidex. Só falar aqui um pouquinho sobre 4 segundos. Pai, né? Aí, um dia lá no bairro municipal, eu morava lá, e tinha alguém que falou muita coisa comigo. Aí, quando falou aquelas palavras pesadas sobre mim, aí eu lembrei que eu tinha sido abandonada, né, pela minha mãe. Aí eu comecei a chorar, né? Comecei a chorar e ficar lembrando. Aí eu estava com o rádio ligado, e a palavra de Deus é poderosa, né? Na hora certa. No rádio, aquela palavra era um irmão, um pastor pregando, e ele falou o Salmo 27, quando teu pai e a tua mãe te desamparar, o Senhor te acolherá. Aquela palavra no rádio ali, eu ouvindo, acalmou meu coração, e na mesma da hora eu fui curada, né? Que eu estava só chorando por causa das palavras que eu tinha ouvido, e lembrei que falava que filho abandonado não presta. E aí eu fiquei com aquilo, né? Aí eu lembrei, aí quando a palavra falou lá no rádio, eu lembrei que eu tinha um pai acima dos meus pais. Amém. Amém. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, cremos na Tua palavra que foi pregada, na Tua soberana vontade e na Tua graça, Senhor, que é sobre tudo. A Tua palavra diz que o Teu amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados. Aqui nós estudamos a Tua palavra e cremos, Senhor, no Deus Pai, como nosso Pai, soberano sobre tudo e sobre todos. Sobre a graça do Filho, em que não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas que foi obediente até a morte e morte de cruz, para que tivéssemos acesso a essa graça salvadora. Cremos, Senhor,
que somos eleitos em Ti, na presciência da Tua palavra. E que, Senhor, assim como o Senhor nos elegeu como nosso Pai, e assim como nosso Jesus, fomos, Senhor, adotados por Ti, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de nos trazer à tona a verdade de que fomos, Senhor, resgatados pelo Senhor, e que o Senhor é o nosso Paizinho, o Senhor é o nosso Abba, Pai. É o Senhor que nos dá a característica de entendermos de que somos guiados pela Tua mão e criados por intermédio da Tua graça. Fica conosco mais uma vez, Paizinho. Cuida, Senhor. Esconde de nós, Senhor, as nossas fraquezas. Trabalha, Senhor, os nossos temores, mas nos mantém firmes na certeza de que somos Teus filhos. Assim nós oramos crendo, e assim hoje sairemos daqui consolados pela Tua palavra, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Até a próxima, irmãos.